Olá, YouTube. No vídeo de hoje eu vim trazer mais a perspectiva sobre o porquê que eu criei da minha vida, da minha rotina, um vlog. Eu sempre tive essa vontade, sempre consumi muito conteúdo a respeito de vlog. E daí me perguntava sempre por que eu não fazia. E daí eu dei o primeiro passo há um mês atrás. Hoje é dia 20, então faz exatamente um mês e um dia de que eu postei o meu primeiro vídeo. Já consegui conhecer várias pessoas, provavelmente tu que tá aí do outro lado também. Através dos comentários, a gente trocando umas ideias e vendo que, cara, não sou só eu que tenho certas perspectivas. Tem uma galera também que compartilha desse mesmo ponto de vista, desse mesmo lifestyle. E é muito legal porque no fim tu acaba meio que criando uma comunidade tua ali, sabe? E é isso que eu tô começando a encontrar pessoas que também têm o mesmo objetivo, que é começar aqui no YouTube, que é de alguma forma ter como a rotina de um criador de conteúdo também um trabalho em algum momento, né? E o fato de eu ter começado me ajudou bastante a desenvolver, a minha comunicação, entendeu? Eu sei que faz só um mês, mas eu sinto que eu fico melhor já de frente para a câmera, eu consigo fazer com um pouco mais de naturalidade esse processo todo de setar a câmera, pensar em alguns ângulos e tal, para produzir um conteúdo de qualidade, ou pelo menos o que eu acredito que seja qualidade, para vocês aí e para mim também, porque eu também crio esse conteúdo para mim, assisto várias vezes. E eu comecei esse canal aos 32 anos, o que é muito doido, porque eu consumo conteúdo há muito tempo e sempre pensei em estar do outro lado, né? Em estar do outro lado da câmera, em estar sendo a pessoa que produz conteúdo, mas eu nunca tive a coragem o suficiente para poder dar o primeiro passo, assim, há tempos atrás. E isso vinha de várias coisas. Esses dias eu tava pensando a respeito de comparação e é muito louco porque em certos momentos ela não faz sentido algum. Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo eu me comparava com outras pessoas, acabava não fazendo nada e achava que não era bom o suficiente. Se for, pelo menos daí eu comecei a prestar atenção em que como que eu conseguiria me comparar comigo mesmo sendo que eu não tinha feito absolutamente nada. E a gente sabe que no longo prazo as coisas elas tendem a ir evoluindo, né? E eu ficava muito nesse limbo assim de não sair do lugar e ficar me comparando com outras pessoas, achar que elas eram melhores do que eu e realmente são, entendeu? Mas é porque elas praticaram mais, elas colocaram mais horas de prática em cima disso. Então, ao invés de tu ficar achando que tu não vai conseguir ou que tu coloca patamares de qualidade muito altos, entenda que tem como chegar lá, mas tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que ser, de alguma forma, aceitar ser ruim no começo para ir crescendo ao longo do tempo, né? E isso com tudo na vida, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, na questão de desenvolvimento e tal. Foi isso que aconteceu comigo. Eu dei o primeiro passo, mesmo sabendo que para os padrões de qualidade que eu acredito, que eu gostaria de ter, eu ainda estou muito abaixo, mas nesse vídeo agora, acho que ele é o sétimo vídeo, em comparação ao primeiro, ele está muito melhor, e eu acredito que vai melhorando ao longo do tempo. Então, essa parte de comparação foi uma das coisas que acabaram me travando, mas também, há um mês atrás, eu dei o start nesse projeto e tô percebendo a evolução ao longo do tempo, o que é muito massa, cara. Café. Já de banho tomado, café já devidamente alimentado. Voltando ao papo sobre eu começar a documentar minha vida no vlog, tornei a minha rotina um vlog, é sempre bom tu utilizar de alguma forma referência, sabe? Como eu utilizei. Tem vários criadores de conteúdo que eu me inspiro e tenho como referência porque, assim como eles falaram e como muita gente já fala, a tua rotina ela não tem muitas vezes nada de interessante, sabe? Do ponto de vista de uma pessoa que não cria conteúdo, uma pessoa que só vive a vida. Só que existem formas de a gente mostrar o nosso dia a dia que faz com que ele fique interessante. É sempre dentro de um ponto de vista fora, não o teu, sabe?
Por exemplo, assim, se tu vê pelo teu ponto de vista, todos os dias tu faz exatamente a mesma coisa. Agora, com o ponto de vista da câmera, como se fosse uma segunda visão, uma segunda pessoa te olhando, acaba ficando envolvente de alguma forma, dependendo do jeito como tu cria esse processo, entendeu? Vocês podem perceber que, por exemplo, nos vídeos anteriores, eu até tenho uns vídeos, uns 2 vlogs que eu fiz lá no começo do canal, que retrata bem isso, sobre eu fazer alguns passo a passo ali do meu dia a dia, de um café da manhã e alguma coisa assim. Logo depois, ir para um momento de fala, trocar uma ideia, e depois faz aquela transição para algum outro momento do teu dia e volta a falar de novo, sabe? Para mim, eu que tava fazendo tudo, não tinha nada de interessante, assim, era só eu fazendo um café, era só eu fazendo, sabe, um ovo mexido, alguma coisa assim. Mas para quem assiste, depois para até quando eu terminei de editar e assistir, fica bom de ver, sabe? Fica envolvente, tu participa daquele momento com a pessoa, sabe? E é isso que eu tô fazendo basicamente com todos os vídeos, até com esse aqui, apesar de ser um vídeo meio não didático, mas mais um relato, uma parada assim, eu ainda fiz esse processo eu fui pra academia, fiz meu treino de tiro e tudo, apesar de ter pego apenas pequenos takes, ainda assim isso faz com que o vídeo fique mais dinâmico, mais legal. E é dessa forma como eu tô fazendo pra tornar a minha rotina um vlog, sabe? Aparentemente não tem nada de interessante, mas eu faço com que fique interessante. E espero que vocês estejam gostando de alguma forma. Os equipamentos que eu uso são basicamente 2. Na verdade 3. 3 equipamentos. Eu uso a câmera, que vocês estão assistindo aí agora. Esse microfone da Hollyland Lark M2. E um tripé simples. É isso que eu basicamente utilizo para toda a minha criação de conteúdo, entendeu? Tem um equipamento extra que, cara, é muito interessante para quem muitas vezes vai fazer vlog fora de casa, sabe? E precisa muitas vezes prender a câmera ou o celular em algum lugar. Esse equipamento se chama Magic Arm e, cara, ele consegue, sabe, conectar. Tudo bem que aqui eu não tô com um negocinho para colocar o celular, porque ele já vai direto na câmera. Mas tu consegue prender isso aqui, cara, em muita coisa e, sabe, e a partir dali fazer alguns takes diferentes, porque, sendo bem honesto, ficar carregando o tripé pra cima e pra baixo é muito ruim, porque é um trambolho gigantesco, a não ser que eu tenha um tripé muito pequeno, super compacto de carbono, senão vale muito a pena ter esse equipamento aqui, porque ele é relativamente barato e e é uma mão na roda, assim, é muito bom. E para editar, eu uso o meu Mac, ele é um MacBook Pro M1 de 2020 e, cara, ele ainda tá conseguindo dar conta dos trabalhos, assim, ele já pediu um pouquinho de arrego e tal para algumas coisas, por exemplo, os trabalhos que eu faço que são um pouco mais pesados, assim, que tem arquivos mais pesados e utiliza programa que exige um pouco mais do computador, ele já tá pedindo um pouco de ajuda, então provavelmente eu vou comprar o novo, mas eu ainda tô estudando as possibilidades. Mas, cara, eu levei muito tempo para comprar isso e para começar a criar conteúdo, porque naquela época eu ainda era essa pessoa que pensava que equipamento era mais importante do que tá fazendo, entendeu? Que a qualidade tinha que ser muito mais alta. E sendo bem honesto, um celular já faz todo esse trabalho. Mas hoje em dia, para quem tá começando, eu não recomendo fazer nenhum investimento alto, porque é um começo, sabe? Tu ainda vai pegar prática nisso e não adianta tu esperar ter que investir em algo para começar, sendo que muitas vezes tu já tens aquilo que é o mais importante, que é a forma como tu vai captar, que é um celular. E para editar, eu uso o CapCut. Eu vou começar a editar esse vídeo agora, e daí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço no processo de edição ali, bem rapidinho, bem simples, porque o vlog nada mais é para mim do que tentar descomplicar ao máximo o processo de criação de conteúdo. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês rapidinho. Pera aí. Bom, aqui como vocês podem ver, a gente já está na timeline do CapCut e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é o meu processo de edição. O vídeo tá praticamente todo editado, eu tô só gravando agora essa parte dessa meio que videoaula aqui para vocês, para conseguir mostrar mais ou menos as nuances de como eu crio o meu processo aqui de vlog, de criação de conteúdo na edição do... ele é relativamente claro, assim,
as cenas que eu faço, como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns cortes onde eu faço, por exemplo, esse processo de match cut aqui, ó. Para quem não sabe o que é match cut, ele é basicamente o processo onde uma cena se conecta, ela tem uma sequência com a outra. Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui, eu abrindo a lata de leite, garrafa de leite, caixa de leite, e já tendo uma conexão aqui direta com a cena seguinte. E daí, com isso, ele dá uma continuidade à cena e fica algo muito mais natural, entendeu? Não necessariamente todas as cenas precisam ser assim, mas é interessante tu fazer com que alguma delas sejam para te dar um senso de continuidade, entendeu? Claro que cada estratégia é baseada num tipo de processo de edição. E, bom, eu sempre gosto de colocar, ou pelo menos eu coloquei nos últimos vídeos, legendas e títulos de apoio para conseguir te ajudar a pessoa que entrou no teu vídeo a ter uma noção ainda maior. Então, por exemplo, quando eu começo aqui o meu vídeo, ó, eu coloco essas partes, esses títulos para conseguirem dar um suporte maior para quem está começando a assistir o meu vídeo. E muitas vezes só clicou porque às vezes é uma thumbnail bem feita, ou leu o título do vídeo e se interessou, mas eu gosto sempre de reforçar. Como nesse vídeo a minha introdução ficou relativamente longa, eu gosto de colocar também algumas coisas aqui para ilustrar o momento, sabe? Por exemplo, aqui eu tô falando sobre esse clima péssimo da Inglaterra, que estamos aí na expectativa de que ele melhore. Então, por favor, torçam pela gente que mora aqui.